Que a graça e a paz esteja com todos vocês que estão conectados conosco para mais esse culto online. Que a bênção de Deus alcance a sua vida e que aquilo que você espera o Senhor lhe conceda, para a glória do seu nome e a alegria do seu coração. Aqui no Salmo 143, o salmista diz: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, Davi era um homem que clamava ao Senhor, constantemente estava unido a Ele, buscando a sua presença, colocando diante dele a sua vida, porque ele sabia que era do Senhor que vinha tudo aquilo que ele necessitava para qualquer área da sua vida. É assim que nós precisamos viver, sabendo que só o Senhor é Deus e que Ele tem à nossa disposição tudo o que precisamos na área do espírito, da alma, do corpo, na área da família, na área financeira, área de relacionamentos, enfim, todas as áreas o Senhor é poderoso para controlar e nos dar vitória. Eu queria orar para que esse Senhor, poderoso e vivo, nos assista e mova nesse tempo para a glória e louvor do seu nome. Deus, muito obrigado, porque mais uma vez podemos estar na tua presença. Pai, eu quero colocar, ó Deus, esse culto online diante do Senhor. Pai, quero orar para que o Espírito Santo esteja no controle, ele esteja dirigindo e movendo. Pai, para que o louvor, ele de fato seja algo que alegre o coração do Senhor, seja como um bom perfume que suba diante do Senhor em nome de Jesus. E que a palavra seja viva, toque nos corações e traga desafios ao coração e à vida de cada um. Pai, eu já te dou graças em nome de Jesus. Amém.
você já fez, você fará, e eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo e eu provei e vi o quão bom tu és. E eis-me aqui, Jesus, de novo. Você não muda, você não falhará, você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você fará. Você não muda, você não falhará, você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você fará. E você não muda, você não falhará, você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você fará. E eu provei e vi o quão bom tu és. E eis-me aqui, Jesus, de novo. Vamos declarar. E você não muda, você não falhará, você já fez e você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez e você fará. Você não muda, você não falhará, você já fez e você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez e você fará. E eu provei e vi o quão bom. Sim, tu és bom, Senhor. Tu és bom. Eis-me aqui, Jesus. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em
minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar e Maranata, e Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar e Maranata, e Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar e Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa e pode morar aqui, e pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa e pode morar aqui, e pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa e pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus e convido você para abrir a sua Bíblia ou o aplicativo da Sociedade Bíblica do Brasil aí no seu celular ou no tablet, em Lucas no capítulo 18. Lucas no capítulo 18, versículos 1 em diante, onde nós temos uma palavra bem interessante, uma parábola de Jesus, e assim está escrito nesse trecho. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa
contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois ele pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me importunando ou me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Com certeza Deus coloca à disposição dos seus filhos muitas ferramentas que podem ser usados para suprimento das diferentes áreas de necessidade na vida daqueles que confiam no Senhor. E eu diria que uma das ferramentas mais tremendas que Deus coloca à nossa disposição chama-se oração. Porque oração justamente nos permite chegar diante desse Deus, chegar diante do seu trono. Aliás, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, diz que Deus abriu um vivo e santo caminho, através do qual nós hoje podemos chegar diretamente diante do trono. E esse caminho é através do sacrifício de Jesus, através da cruz, onde Jesus deu a sua vida e abriu esse caminho. Hoje não precisamos de intermediários, hoje nós temos pleno acesso ao trono, e isso é maravilhoso. E esse acesso acontece através da oração, de nós nos comunicando com Deus, acessando a Ele e buscando a sua presença e colocando diante da sua presença todas as necessidades, todas as demandas da nossa vida em todas as áreas. E é claro, Jesus, ele ensina muito sobre oração nos evangelhos. Vamos encontrar muitos ensinamentos. E aqui no nosso texto, Jesus ele usa uma parábola, uma comparação, uma história que ele inventava para dar um ensinamento, para dar uma lição espiritual àquelas pessoas que o estavam ouvindo. E aqui ele conta a parábola do juiz iníquo. É assim que está o título aqui na nossa Bíblia. E Jesus mesmo diz isso: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Então ele pega essa figura desse juiz, realmente esse juiz representa Deus, e apresenta, coloca uma viúva sozinha, totalmente carente, e que precisava muito do auxílio daquele juiz para a solução de problemas que ela estava enfrentando. E então, no início, no primeiro versículo, Jesus diz assim: Jesus lhes contou, ou Lucas escreve, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, especificamente esta parábola, ela tem esse propósito: motivar as pessoas que creem no Senhor Jesus a orarem, e aqui diz, orarem sempre sem desanimar. Então, é claro, eu disse que tem muitos ensinamentos sobre oração na Bíblia, mas a gente partindo desse texto, eu creio que dá para trazer 3 aspectos que são extremamente importantes e que devem, de fato, estar motivando a nossa oração, devem estar presentes quando nós entramos na presença do Senhor através das nossas orações. Então, porque qual é o desejo de cada pessoa que ora? É que a sua oração seja eficaz, não é verdade? Que a sua oração seja ouvida e que Deus responda essa oração, derramando das suas bênçãos, agindo naquelas áreas que são colocadas diante dele, para que respostas venham, para que soluções venham, para que vitórias sejam processadas pela ação do Senhor.
Então eu gostaria de apresentar 3 aspectos. É claro que tem mais, mas partindo desse texto, 3 aspectos que são importantes para que a nossa oração seja eficaz. Primeiro aspecto, para que a nossa oração seja eficaz, ela tem que ser fervorosa. Tem que ser fervorosa. Aqui no versículo 2 do nosso texto diz: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava ninguém, mas havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Aqui nós temos essa mulher, essa viúva, como uma pessoa extremamente fervorosa. Uma mulher que está ali porque ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo de ser atendida e que esse juiz julgasse a sua causa para que ela pudesse se livrar do problema que a estava atormentando, que lhe estava trazendo problemas e dificuldades. Eu creio que para também fundamentar ainda mais essa verdade, que a nossa oração precisa ser fervorosa, eu queria ler lá em Tiago, no capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 17. Tiago está falando sobre oração, e lá no versículo 16, ele diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Agora eu quero destacar especialmente esse ponto. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor. Eu disse que uma oração, para que seja eficaz, ela precisa ser fervorosa. E aqui Elias, quando se coloca diante do Senhor, diz o texto, Tiago, ele ressalta que ele orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então Tiago, ele apresenta aqui Elias como um homem de oração fervorosa. E é muito interessante, porque Elias tem contato com o rei Acabe, que era um rei idólatra, casado com uma estrangeira, Jezabel, portanto, reis muito ruins, que trouxeram muitos problemas a Israel. E um dia Elias encontra esse rei e lhe diz: olha, não vai chover mais a partir de agora. E Elias orou ao Senhor, e Deus simplesmente fechou os céus. E durante 3 anos e meio, você pode imaginar, 3 anos e meio, simplesmente não choveu em Israel. É óbvio, calamidade, tristeza, as plantas se perderam todas, as culturas não produziram nada, faltou água para o gado, até para as pessoas beberem. Então se instalou um tremendo de um caos. E nesse inteirinho acontece o confronto de Elias com os profetas de Baal. E quando Deus manda fogo para queimar o sacrifício, a lenha, as pedras, lamber a água que tinha sido colocada ali ao redor, então Deus ministrou o coração de Elias, que era tempo de ele orar novamente, para que a chuva retornasse. E Elias liberou a palavra para Acabe: Acabe, vá para a sua casa, porque a chuva vai retornar. E então, a gente conhece a história, Elias foi para uma certa distância, se ajoelhou, diz o texto lá em 1 Reis, que ele colocou a cabeça entre os joelhos e orou ao Senhor. E aí mandou o moço dar uma olhada no horizonte para ver se via alguma nuvem. O moço disse não, orou a 2ª vez, orou a 3ª vez, orou a 4ª vez, orou a 5ª vez, orou a 6ª vez, e orou a 7ª vez. E quando ele orou pela 7ª vez, o moço voltou com uma notícia: lá no horizonte eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E então Elias, ele disse: vamos sair daqui, porque a chuva está chegando. E de fato, logo o céu fechou e uma chuva tremenda caiu, que trouxe novamente vida
para tudo aquilo que estava seco em Israel. Mas o que nós vemos aqui é uma oração fervorosa. Eu fico pensando, quantas vezes eu teria orado para que a chuva voltasse? Elias estava simplesmente decidido a orar quantas vezes necessário fosse. Por isso ele orou 7 vezes. E então Deus deu um sinal e Elias tinha convicção que a sua oração tinha sido ouvida. Sabe, queridos, muitas vezes a gente enfrenta muitas dificuldades, mas a nossa oração não é fervorosa como deveria de ser. Não tem, sabe, aquele zelo, aquele ardor, aquela dedicação no nosso momento de oração para realmente acessarmos o coração do Pai, para sermos ouvidos pelo Senhor. E Deus, no seu poder, no seu amor, na sua fidelidade, de fato nos contemplar com as bênçãos que nós estamos buscando na sua presença. Então, é muito importante que nós entendamos isso. E se a gente olhar a Bíblia, eu creio que a gente vai encontrar muitos outros exemplos de pessoas que foram fervorosas. Eu gosto muito da mulher cananeia, que procurou Jesus porque a sua filha estava endemoniada, estava doente e endemoniada, e ela foi a Jesus e Jesus nem deu atenção. Mas ela foi atrás de Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor precisa me ajudar. Né? Até incomodou os discípulos, e os discípulos disseram: ô Jesus, manda ela embora, ela está incomodando. Mas ela insistiu, era uma oração fervorosa, até que Jesus parou e perguntou a ela: o que você quer? Eu quero que o Senhor liberte a minha filha. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Sabe, se ela não tivesse sido fervorosa na sua oração, ela não teria sido contemplada com a bênção que ela estava buscando. E é tão importante que você que me assiste nesta hora, que você pense sobre isso, porque com certeza você também tem necessidades. Quantas vezes você tem se defrontado com problemas e dificuldades nas mais diferentes áreas? Ei, Deus liberou uma ferramenta chamada oração, para nós acessarmos o seu trono. Deus abriu um caminho através de Jesus para que nós cheguemos ao trono do Pai. Precisamos usar esta ferramenta, precisamos orar. E aqui, como diz, orar fervorosamente até que o Senhor pare, ouça e libere a palavra e a bênção chegue até a nossa vida e nós sejamos transformados. É um exemplo, a mulher cananeia, de uma pessoa que orou fervorosamente, porque ela tinha plena convicção de que a única resposta para o problema da sua filha estava em Jesus. E ela foi contemplada, porque Deus é fiel em abençoar aqueles que buscam esse Senhor fervorosamente. E assim, a gente poderia apresentar tantos outros exemplos na Bíblia, de pessoas que oraram fervorosamente. Mas esse princípio, essa verdade, ela precisa ser guardada em nosso coração. A oração, para que seja eficaz, ela precisa ser uma oração fervorosa. Esta oração chega até o trono de Deus. Esta oração agrada o Senhor e Deus prontamente atende a oração fervorosa levantada pelos seus filhos e filhas diante do seu trono. Segundo aspecto que nós temos aqui no texto de uma oração eficaz. Uma oração eficaz, ela precisa ser incessante. Ela precisa ser incessante. Aqui no versículo 1 do nosso texto, só lembrando de Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Isso significa uma oração incessante, uma oração incessante. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é um texto que a maioria das pessoas conhece de cor, é um texto bem pequenininho, e lá está escrito assim: orem sem cessar. Palavra do apóstolo Paulo, orem sem cessar. Isso é
orar incessantemente, é orar sem cessar. Então, é claro que aqui no nosso texto nós vamos encontrar exatamente nessa parábola de Jesus, esta mulher que foi ao juiz para que ele julgasse a sua causa como uma pessoa que foi incessante nos seus pedidos. Porque várias vezes ele fechou a porta na cara dela, disse que não ia atendê-la, mas ela dava uma voltinha, voltava e batia de novo. E quando ele via, lá estava ela, pedindo que ele julgasse a sua causa. Ele fechava a porta novamente, ela dava uma volta e retornava finalmente. O texto diz aqui, que diz assim, que é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então, finalmente ela venceu, ela conseguiu a atenção daquele juiz, e ele foi lá e julgou a sua causa. E é claro, ela voltou para a sua casa feliz. Por quê? Porque a sua demanda havia sido atendida e o seu problema resolvido por causa da ação daquele juiz. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja incessante nas suas orações, seja incessante. Eu gosto também muito desse texto de Lucas, no capítulo 11. Lucas, no capítulo 11, também um texto bastante conhecido. Aqui, a partir do versículo 5, está escrito assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. E então Jesus diz: digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então aqui nós temos exatamente esse exemplo. Jesus é que fala isso aqui, ele conta essa é outra parábola. Veja como Jesus usa parábolas para trazer os seus ensinamentos. Mais uma vez ele usa uma parábola, e essa parábola é sobre oração. É para consolidar no entendimento das pessoas o valor, a importância da oração e até mesmo princípios que devem reger a nossa oração para que ela chegue diante do trono e os resultados venham sobre a nossa vida. Ele aqui diz que uma pessoa recebeu uma visita à meia-noite, que veio de longe, e claro, naquele tempo as viagens eram longas, cansativas, e essa pessoa chegou à meia-noite, que naquele tempo meia-noite era realmente meia-noite, não é como hoje, meia-noite não é tão tarde assim, mas naquela época as pessoas dormiam, não tinha luz elétrica, dormiam cedo, então meia-noite já tinha se passado um bom período da noite, e ele não tinha pão. O que ele faz? Ele levanta e bate na porta do vizinho, diz: ei vizinho, por favor me empreste 3 pães, porque um amigo meu me veio visitar e eu não tenho o que lhe oferecer. E aí diz aqui que o outro respondeu: eu já estou deitado, meus filhos estão deitados, minha família está deitada, a porta está fechada, deixa para amanhã. Mas aquele homem continuou insistindo. E aqui, Jesus dá essa aplicação. Eu digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. Eu sei que Deus não se incomoda, mas Jesus usa esta figura, que nós incomodemos Deus, que nós simplesmente insistamos, até que o Senhor ouça a nossa oração, estenda a sua mão na nossa direção e nos contemple com o seu favor. Ainda nesse mesmo texto, na sequência, no versículo 9, Jesus diz:
Por isso digo a vocês, depois de contar a parábola, Jesus diz, eu digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Versículo 11, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então Jesus complementa aquele ensino da parábola sobre oração, dizendo então, peçam e vocês vão receber, batam e a porta vai abrir para vocês, busquem e vocês vão encontrar, porque se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial concederá as bênçãos que vocês estão buscando. Meu irmão, minha irmã, são promessas lindas, mas para que elas cheguem até a nossa vida, nós temos que usar a ferramenta estabelecida e deixada pelo Senhor, para nós termos o acesso ao trono do Pai, para que então a sua mão se abra e as suas bênçãos se estendam sobre a nossa vida. E esta ferramenta chama-se a oração. E por isso, um dos aspectos é oração incessante. Não desista até que você receba. Esse é o ensino da Bíblia. Não pare de orar antes que a bênção chegue na sua vida. Ela vai chegar. Às vezes Deus está te testando, às vezes há uma luta espiritual a ser vencida, às vezes há circunstâncias que precisam ser ultrapassadas, mas a promessa do Senhor é clara, você receberá a resposta à sua oração. Por isso, um dos ingredientes essenciais de uma oração eficaz é a oração incessante. É você não desistir jamais. Ore, ore e ore. E Deus vai, com certeza, lhe abençoar, porque Ele é Deus. E aqui há uma palavra, onde Ele tem liberado os seus ensinos e as suas promessas. E eu tenho convicção, Ele honra aquilo que Ele tem deixado nesta palavra. Ainda ontem eu lia, não, hoje pela manhã, eu lia na minha leitura bíblica aquele texto que Jesus disse, passarão céus e terra, mas esta minha palavra jamais irá passar. Esta palavra, meu irmão, esta palavra, minha irmã, jamais passará. O que está aqui vai se cumprir, porque ela é a verdadeira palavra de Deus. Terceiro ingrediente, terceiro aspecto, para que a nossa oração seja eficaz, ela deve ser confiante, isto é, ela deve ser amparada plenamente na fé. Temos que crer totalmente no Senhor e na sua palavra. Aqui no versículo 8 do nosso texto diz, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa é uma grande questão. A questão toda é fé. Hoje a nossa fé está sendo minada e nós começamos a fraquejar. Já não temos mais aquela plena convicção, já não temos mais aquela absoluta certeza. Precisamos resgatar isso. Essa nossa fé é chave. Tanto é que a Bíblia e o próprio Senhor Jesus, ele fala tanto sobre o valor e a importância da fé. Como nós precisamos crer. E um dos textos que normalmente eu gosto de citar é Marcos capítulo 11, a história da figueira. Quando Jesus estava indo de Betânia a Jerusalém e passou pela figueira e estava com fome e quis pegar uma fruta e não tinha. E Jesus liberou uma palavra, que ninguém mais coma frutos de você. E foi embora. No outro dia, fizeram a mesma rota. Para a surpresa dos discípulos, aquela figueira havia secado desde a raiz, não estava apenas murchando, ela estava sequinha de um dia para o outro.
É claro que isso é um milagre. E então os discípulos vieram admirados. Olha, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. E aí Jesus justamente usa aquilo para passar o ensino que ele queria passar aos discípulos. Ele diz: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Sabe, o grande desafio é que nós creiamos no Senhor e na sua palavra. Creiamos nas promessas que Deus tem liberado nas Escrituras. Elas são verdadeiras, são dignas de toda confiança. E então, se a gente voltar à história aqui da figueira, diz: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, diz aqui: mas crer que vai acontecer, e então vai acontecer. Então eu diria a você que me ouve, que o nosso grande desafio é o seu, é meu, é de todas as pessoas, é nós crescermos na fé, é nós realmente termos plena convicção que aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. E nós temos que crer como crianças que confiam sem duvidar naquilo que lhes é prometido. A Bíblia usa isso, Jesus usa esta figura, que nós temos que ter fé como uma criança. Claro, isso é obra do Espírito Santo, precisa ser resgatado, porque a nossa mente, ela tem muitas dúvidas. Nós somos muito contagiados pelas circunstâncias do nosso tempo, mas nós temos que novamente voltar à simplicidade da fé, para que então nós experimentemos coisas maiores e muito mais tremendas da parte do Senhor. Isso com certeza é muito importante. E quando Jesus está passando os seus últimos momentos com os discípulos antes da sua prisão, conforme registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 23, na segunda parte, diz assim a palavra de Deus: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Aliás, começa dizendo: em verdade lhes digo. Lá no grego é amém, amém. Amém significa em verdade. 2 vezes vai estar no grego amém, amém. E qual é a sequência? Se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. No 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então esse ingrediente da fé é extremamente importante. Por quê? Porque a fé é exatamente que aciona o poder de Deus e faz com que o Senhor se mova em nossa direção e nos abençoe com as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Então, queridos, essa parábola, ela é muito interessante, essa parábola do juiz iníquo, que Jesus contou exatamente para clarear o entendimento sobre a oração, para nos trazer princípios e verdades e ensinamentos sobre a oração eficaz, como nós temos que orar para que nós cheguemos ao trono e verdadeiramente o Senhor se incline na nossa direção e nos abençoe extraordinariamente. Então, eu queria desafiar você a avaliar a sua vida. A oração, para ser eficaz, ela tem que ser fervorosa. Você é uma pessoa que ora com fervor, na presença de Deus, com zelo, com intensidade, com ardor, com dedicação. É assim que Deus quer que as nossas orações subam diante dele. Segundo aspecto, para que a nossa oração seja eficaz, ela tem que ser incessante. Você é uma pessoa que persiste na sua oração ou você desiste com facilidade? Sabe, perseverança é uma das virtudes essenciais na vida de um cristão para que ele possa experimentar a ação de Deus na sua vida. Você tem sido uma pessoa que tem perseverado em oração diante do Senhor até que Deus lhe abençoe? E o terceiro aspecto é que a sua oração, para que seja eficaz, ela tem que ser
movida pela fé. Claro, precisamos confiar nesse Deus e na sua palavra. Por isso, eu gostaria que você olhasse para a sua própria vida, porque com certeza você precisa de Deus, eu preciso de Deus, e o acesso que nós temos a esse Deus é a oração. Portanto, nós temos que aprender verdades e princípios para que a nossa oração seja cada vez mais eficaz. E nós possamos ter surpresas lindas e maravilhosas da parte do Senhor em resposta ao nosso clamor, à nossa oração e à nossa busca deste Deus. Que Deus realmente ministre o seu coração. Que Deus lhe traga um novo impulso na sua vida de oração. Com certeza, nós precisamos orar mais. Nosso Deus é um Deus que está disponível. E se muitas coisas não acontecem conosco, não é porque o Senhor não queira nos abençoar. É porque, de fato, em nós há falhas, nós não estamos conseguindo acessar, nós não estamos usando, talvez, as ferramentas corretas ou da forma certa, como Deus quer que nós usemos. Por isso, avalie a sua vida, para que a sua vida de oração seja intensificada e você possa ter experiências novas, possa testemunhar, sempre de novo, do quanto esse Deus, ele é tremendo, quanto ele é bom e quanto ele de fato vem em socorro dos seus filhos e os abençoa, respondendo o seu clamor e a sua busca. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar por você. Talvez haja pessoas que estão enfrentando lutas, dificuldades, até mesmo para desenvolver uma vida de oração. E talvez outros estão enfrentando dificuldades porque crises, problemas têm assolado a sua vida e precisam de uma ação, de uma interferência do Senhor, estendendo a sua mão e lhe abençoando. Eu quero orar por você. Se você tem dificuldades para desenvolver uma vida de oração, como você gostaria, como Deus ensina na palavra, se você está enfrentando dificuldades em alguma área da sua vida, eu quero dizer para você que Deus te ama e Ele é poderoso para interferir, transformar a tua história para a glória do seu nome. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Deus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco na tua presença. Pai, aqueles, Deus, que gostariam de ter uma vida de oração mais intensa, gostariam de ser mais fervorosos, mais incessantes, ter uma fé mais firme. Pai, eu quero orar para que o Espírito Santo venha tocar nessas vidas. Pai, muda o seu histórico. Pai, trabalha no seu interior. Pai, para que eles possam crescer na sua vida de oração, possam entrar na presença do Senhor com maior intensidade e possam, consequentemente, experimentar muito mais da parte do Senhor nas diferentes áreas da sua vida. Pai, que o Espírito do Senhor toque agora. Pai, que toda a barreira, todo o bloqueio, toda a dificuldade caia por terra em nome de Jesus. Pai, os teus filhos sejam homens e mulheres de oração, que de fato estejam na presença do Senhor. Pai, aquele que está enfrentando algum problema, alguma doença, meu Deus, alguma dificuldade na família, talvez esteja desempregado ou passando por crises financeiras, meu Deus, seja qual for a área de necessidade, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, porque Tu és todo poderoso. Quero orar por pessoas que estão hospitalizadas, Pai, ou pessoas que estão enfermas até mesmo entre nós, irmãos nossos que congregam aqui conosco. Pai, eu quero colocá-los diante do Senhor, Pai, quero orar que o Senhor toque nessas vidas. Pai, nós temos clamado, Deus amado, diariamente para que milagres aconteçam, para que o Senhor cure câncer, o Senhor cure coluna, o Senhor cure rins, ó Deus, o Senhor cure bexiga, ó Deus, o Senhor cure coração. Sim, Senhor, esteja localizado o problema onde estiver, que a mão poderosa do Senhor toque as vidas, Pai, haja, ó Deus, um milagre, ó Deus, cura e restauração de vidas, para que cada vez mais se saiba que só o Senhor é Deus e que experiências novas, ó Deus, sejam vividas pelos teus filhos, Pai, que alegre o seu coração, que intensifique a sua fé e também façam brotar um testemunho cada vez mais vibrante daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Pai, é no nome de Jesus que eu coloco cada um diante do Senhor. Deus, que a mão do Senhor se estenda
e que a obra do Senhor aconteça em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar, só nossos recados. Na sexta-feira, nós temos rede de casais. Convido todos os casais para estarem conosco às 20 horas para mais uma rede. Com certeza, precisamos orar muito pelos casais para que Deus consolide cada vez mais as nossas famílias. Por isso, venha nesta sexta às 8 horas da noite. Fim de semana, no sábado, os jovens se reúnem, o grupo Livres vai ter a sua reunião e eu creio que vai ser tremenda e poderosa. Domingo pela manhã nós temos culto, mas eu quero convidar especialmente para domingo à noite, quando estará entre nós o pastor Michko Fomenka, que é um pastor dos Estados Unidos, que é de Los Angeles, que tem sido usado muito por Deus na área de milagres e maravilhas. Ele vai estar ministrando a palavra aqui entre nós, no próximo domingo, às 19 horas. Você é nosso convidado e eu tenho certeza, Deus vai ministrar a sua vida, Deus vai agir na sua vida, Deus vai te abençoar extraordinariamente. Por isso, venha e receba o que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado por você ter conectado conosco e ter participado desse culto. E a minha oração é que Deus te abençoe e te dê um restante de semana muito abençoado, muito especial, com a presença e a direção do Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe a todos.